Um caso bárbaro de violência sem precedentes contra pessoas que eram totalmente inocentes. O que realmente aconteceu com a família Dardin? Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Lembrando que eu simplesmente repasso informações que estão na internet à disposição de todos. Então já deixa um like que ajuda muito com o vídeo, não custa nada. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros se quiserem e puderem. Outro jeito de me ajudar é através dos links que estão aqui embaixo no Saiba Mais. Tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas utilizando esses links, vocês não pagam nada a mais por isso e eu recebo um pouquinho. E isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso da família Dardin. Russell Kate Dardin, um nativo de Mount Carmel de 29 anos, comprou um trailer em 1986 após concluir o treinamento necessário para o trabalho como operador de estação de tratamento nas instalações próximas do Rent Lake Water Conservancy District. A Ruby Elaine Dardin, que era de Albion, um pouco mais perto de Ina, se mudou para lá mais tarde com o filho deles de 2 anos, o Peter. Ambos eram chamados pelo nome do meio. Eles alugaram a terra em que eles ficavam de um casal de fazendeiros próximos, um pedaço de terra bem próximo à Rota 37. A Illinois Central e os trilhos da ferrovia estavam do outro lado da rodovia. O Kate trabalhava como operador de estação de tratamento enquanto a Elaine trabalhava em uma loja de materiais de escritório em Monte Vernon, a sede do condado de Jefferson. Eles eram uma família muito unida. Quando eles não estavam trabalhando, o casal fazia parte do conjunto musical de uma pequena igreja batista na vila. O Kate cantava os vocais principais enquanto a Elaine tocava o piano. Em 1987, a Elaine engravidou do segundo filho do casal. Eles decidiram dar ao bebê o nome de Ian ou Casey, dependendo de qual seria o sexo. A adição pendente à família levou o Kate e a Elaine a considerarem seriamente uma mudança. No final do ano, eles colocaram o trailer à venda. Só que essa não foi a única razão para a mudança. De acordo com a Joanne Dardin, a mãe do Kate, eles tinham dito que voltariam para Mount Carmel, mesmo que não conseguissem encontrar um emprego lá antes, porque ele se arrependia de ter se mudado para Ina, dizendo que a área estava se tornando muito violenta. Houve 15 homicídios no condado de Jefferson durante os 2 anos anteriores, começando com os cometidos por Thomas Oldley, um adolescente de Monte Vernon que matou os pais e 3 irmãos quando eles retornaram individualmente para casa uma noite em 1985. Embora o Thomas, assim como alguns dos acusados de homicídios nos outros casos, tenham sido condenados, os moradores da área rural ficaram com medo e estressados. Houve também um caso assustador em 1924, onde 2 pessoas foram assassinadas por seus cônjuges por envenenamento com arsênico. Então, em 1975, um homem assassinou toda a família sob efeito de LSD. Um amigo do Kate disse que depois que uma menina de 10 anos foi estuprada e assassinada na área em maio de 1987, ele se tornou tão protetor da família que uma noite, quando uma jovem passou pelo trailer perguntando se ela podia fazer um telefonema, ele se recusou a deixar ela entrar. Com tudo isso acontecendo ao redor da área, o Kate não conseguia ignorar a tensão crescente que deixava ele desconfortável, criando a família em um lugar que estava se tornando mais perigoso a cada dia, especialmente com um novo bebê a caminho. Foi nesse ponto que o Kate disse para a mãe que ele e a Elaine estavam planejando se mudar de volta para Mount Carmel, Illinois, onde ele tinha crescido. Ele disse para a mãe que tinha muitas coisas acontecendo lá, pessoas sendo assassinadas, roubadas e todo tipo de maldade. Depois que Kate mencionou isso para a mãe, ela achou um pouco estranho, especialmente considerando o quão focada a família estava em economizar dinheiro para a mudança, como se isso fosse caro e não correspondesse ao planejamento cuidadoso habitual do casal. Mas o Kate estava determinado. De fato, foi aí que ele colocou a casa móvel à venda naquele mesmo ano. Apesar do estilo de vida modesto, o casal estava profundamente comprometido com o futuro do filho, o Peter, e uma parte significativa do dinheiro deles ia para o fundo para a faculdade dele. Embora tivesse apenas 2 anos na época, o Kate era tão dedicado à família que ele até comprou latas de refrigerante Kroger e começou a vender por 50 centavos cada. Aparentemente, o Kate era um homem devoto à família, e todos os vizinhos garantiam que era assim. Segundo eles, o Kate e a Elaine estavam sempre envolvidos na comunidade, e tudo parecia estar indo bem para a jovem família. Parecia que a vida estava no caminho certo para que eles vivessem felizes para sempre no canto tranquilo em Illinois. Com a chegada do segundo filho, o desejo de proteger a família só se tornou mais forte, e isso se refletiu nas ações dele. O instinto protetor do Kate estava claramente em alerta máximo.
Em 18 de novembro, o Kate, que era um trabalhador confiável da estação de tratamento, não se apresentou para o turno dele. Ele não ligou para informar ao supervisor de que não poderia comparecer, e as ligações para a casa dele ficaram sem respostas o dia todo. O supervisor ligou para os pais do Kate, que eram divorciados, mas ainda moravam perto um do outro em Monte Carmel. Nenhum deles sabia o que poderia ter acontecido com o filho. O Kate sempre foi confiável e sempre fez tudo o que pôde para economizar e ganhar dinheiro. Então, quando ele não conseguiu aparecer para trabalhar naquele dia, o chefe imediatamente ficou preocupado. Nesse momento, todos estavam nervosos, então decidiram que era hora de ligar para a polícia. O Don Dardin, o pai do Kate, ligou para o gabinete do xerife do condado de Jefferson e concordou em dirigir até Ina com a chave da casa e encontrar os delegados na casa do filho e da nora. Os policiais chegaram ao trailer e bateram na porta, mas mais uma vez não houve resposta. Um policial olhou pela janela e viu pessoas deitadas na cama embaixo dos cobertores, mas eles não estavam se movendo. As coisas estavam começando a ficar estranhas, então a polícia tentou abrir a porta. Com os simples giros da maçaneta, eles estavam prestes a descobrir uma das cenas mais horripilantes que eles já tinham visto. Quando os policiais abriram a porta, eles encontraram os corpos da Elaine, do Peter e de uma menina recém-nascida, todos enfiados na mesma cama. A Elaine havia sido amarrada e amordaçada com fita adesiva. Ambos foram espancados até a morte, aparentemente com um taco de beisebol encontrado no local, um presente de aniversário do Peter dado pelo pai dele no início daquele ano. O que era ainda mais doloroso é que os crânios deles estavam esmagados pelos golpes selvagens que eles receberam. Mas o horror não parou por aí. O assassino ou os assassinos pareceram sem piedade e chegaram a espancar o recém-nascido até a morte com um taco de beisebol. A Elaine havia sido espancada tão severamente que entrou em trabalho de parto e deu à luz a uma menina, que logo teve o mesmo destino da mãe e do irmão dela. Quando a polícia testemunhou a cena, ficou em choque total. Muitos policiais que testemunharam sua cota de cenas de crime horríveis ficaram visivelmente abalados pela brutalidade do que viram. Um dos aspectos mais intrigantes foi a ausência de entrada forçada na casa, o que descartou a teoria de um roubo aleatório que deu errado. Tinha muitos itens valiosos dentro, coisas que poderiam ter sido facilmente levadas, mas nada foi perturbado. Tudo ainda estava no lugar. Ainda mais desconcertante foi o fato da Elaine não ter sido abusada sexualmente, o que tornou o motivo do assassino ainda mais difícil de identificar. Até tentaram limpar o sangue, mas foi determinado que eles desistiram no meio do caminho conforme foi sugerido pelo detalhe de que o assassino tinha tempo livre, não demonstrava sinais de urgência e não estava preocupado em ser interrompido ou pego. Então, quem fez isso teve todo o tempo do mundo para executar esse plano horrível. O Kate não estava presente nem o carro dele, um Plymouth vermelho 1981. Os investigadores presumiram que ele tinha matado a esposa e os filhos e estava foragido. No entanto, quando os vizinhos ouviram pela primeira vez sobre a possibilidade do Kate ser responsável pelos assassinatos, isso não pareceu certo para eles. Eles ficaram abalados, mas sabiam que o Kate nunca poderia ter feito aquilo, nem em pensamento. Uma equipe de policiais armados foi até a casa da mãe dele, em Monte Carmel, procurando por ele. A busca terminou no final do dia seguinte, quando um grupo de caçadores encontrou o corpo dele em um campo de trigo não muito longe do trailer, ao sul da divisa do condado de Franklin Jefferson, perto de Rand Lake College. Ele tinha levado 3 tiros, um sinal claro de um assassinato no estilo de execução. Mas o detalhe mais chocante de todos foi que o apêndice genital, o pênis, tinha sido removido. Relatos até sugeriam que o assassino enfiou o pênis na boca do Kate. Esse ato distorcido é uma indicação assustadora de que o assassino não era um criminoso comum, mas sim alguém com uma mente de um psicopata, capaz de brutalidade inimaginável. Também é fácil adivinhar que o assassino tinha alguma experiência ou talvez tivesse uma séria vingança pessoal contra a família. O Plymouth foi encontrado estacionado do lado de fora da delegacia de polícia em Benton, a 18 quilômetros ao sul da casa dos Dardin, com o interior salpicado de sangue. Enquanto a investigação se desenrolava, os policiais juntaram as peças de que o Kate provavelmente foi morto no carro da família, o que significava que o assassino ou os assassinos devem ter levado ele até lá, já que foi encontrado sangue dentro do veículo. Isso descartou a ideia de que o Kate foi assassinado na casa. Também foi determinado que todas as vítimas foram mortas com 1 hora de diferença uma da outra. Quando a notícia se espalhou, a cidade ficou nervosa. Eles já estavam lidando com o aumento da criminalidade, mas esse caso levou as coisas a um nível totalmente novo de desconforto. A família era muito querida e não tinha inimigos conhecidos, e de repente não tinha suspeitos.
Isso deixou todo mundo se perguntando quem poderia fazer algo tão brutal a uma família aparentemente perfeita. Não houve entrada forçada na casa e as portas foram deixadas destrancadas, então um roubo não parecia ser a hipótese. A mutilação sexual horrível do Kate acrescentou mais confusão, especialmente porque não tinha nenhum sinal de agressão sexual. Além disso, não foram encontradas evidências que sugerissem quaisquer problemas financeiros, extraconjugais ou qualquer ressentimento aparente contra a família Dardin. Embora houvessem vestígios de maconha encontrados na casa, não tinha nenhuma prova sólida de que eles estavam envolvidos em tráfico de drogas ou até mesmo no uso de drogas. Os investigadores presumiram que a maconha provavelmente pertencia ao assassino. Foi quando a mãe do Kate, a Joanne, levantou uma teoria de que talvez alguém tivesse tentado pressionar o Kate a vender drogas ou talvez a Eileen tivesse rejeitado os avanços de alguém e o assassino atacou em retaliação. Essa ideia levou a polícia a explorar diferentes possibilidades, até considerando a sugestão bizarra de que o culto satânico poderia estar por trás dos assassinatos, tentando apaziguar o diabo. Porém, especialistas em cultos e rituais rapidamente rejeitaram essa teoria, dizendo que não havia sinais de atividade de culto. Com um pouco para prosseguir e sem suspeitos claros, a polícia se concentrou na teoria de que o assassino deve ter entrado de alguma forma na casa dos Dardin, levado Kate da casa e assassinado ele em outro lugar. Depois retornou à casa e amarrou Peter e a Elaine, matando os dois juntos com o bebê recém-nascido deles. Mas apesar dessa teoria, a investigação parecia chegar a um beco sem saída. Ninguém parecia ter uma pista real, e o caso estava cada vez mais afundado numa pilha de arquivos arquivados. Além disso, parecia que todos tinham desistido, mas a mãe do Kate, a Joanne, não estava pronta para deixar o caso cair na obscuridade. Ela não ia deixar que a brutalidade do que aconteceu com a família fosse esquecida. Ela resolveu fazer as coisas do jeito dela com as próprias mãos. Ela reuniu mais de 3.000 assinaturas em um esforço para fazer com que o Oprah Winfrey Show cobrisse o caso. Infelizmente, o pedido foi negado porque os produtores alegaram que o crime era brutal demais para a televisão. Mas a Joanne não desistiu. O próximo passo foi tentar fazer com que o caso fosse apresentado no programa um dos mais procurados da América. Primeiro, o produtor reagiu da mesma forma que a equipe da Oprah, mas depois de alguma persuasão, eles concordaram em fazer um segmento sobre os assassinatos em 1998. O programa exibiu um segmento. No entanto, apesar da atenção de alto nível, não levou a nenhuma nova pista ou descoberta. A polícia não estava mais perto de resolver os assassinatos do que em 1987. Depois de 12 anos sem progresso, a polícia finalmente conseguiu uma brecha. Receberam uma pista sobre um possível suspeito chamado Tommy Lewis, um assassino em série bem conhecido ligado a mais de 22 assassinatos em todos os Estados Unidos, embora ele alegasse ter matado mais de 70 pessoas. O passado dele era cheio de traumas e escuridão que pareciam seguir ele por toda parte. Nascido em uma infância trágica, o Tommy e a irmã gêmea contraíram meningite espinhal quando tinham apenas 18 meses de idade. Enquanto o Tommy sobreviveu, a irmã faleceu tragicamente. Crescendo, o Tommy não tinha muita orientação e não tinha a quem recorrer. Os primeiros anos dele foram marcados por negligência e trauma. Ele começou a abusar de substâncias com 7 anos de idade, sinal da dor da qual ele estava tentando escapar. Quando o Tommy ainda era um menino, um homem de uma cidade próxima fez amizade com ele. Na superfície, esse homem parecia ser alguém que realmente queria ajudar um menino sem nenhum apoio. Ele dava presentes para o Tommy, levava ele para passear e deixava ele ficar na casa dele. Só mais tarde, a verdade perturbadora veio à tona. O homem acabou sendo condenado por abuso infantil, sendo o Tommy uma das vítimas dele desde os 8 anos de idade. Esse trauma ia moldar o caminho distorcido da vida do Tommy. Aos 10 anos, o Tommy Lewis abandonou a escola completamente, gastando a maioria dos dias experimentando fumar e beber. Aos 13 anos, após um incidente preocupante com a mãe, a avó, chateada e alarmada, decidiu ir embora com os irmãos dele, deixando o Tommy para se virar sozinho. Daquele ponto em diante, ele não tinha mais família ou casa estável. Ele começou a vagar de cidade em cidade, encontrando maneiras de sobreviver, fazendo biscates e pegando o que precisava. Infelizmente, ele começou a mostrar tendências violentas, com um incidente inicial em que atacou uma jovem, deixando-la gravemente ferida. Mais tarde, ele afirmou que o seu primeiro assassinato aconteceu quando ele tinha apenas 16 anos. Ele disse que invadiu uma casa e atacou um homem que ele alegou estar machucando um menino, embora nenhuma evidência tenha sido encontrada para respaldar essa história. Mais tarde, também afirmou que matou um homem chamado John Cade Sr., em julho de 1979, depois que o Cade supostamente pegou ele invadindo a casa dele. Depois disso, o Tommy levou uma vida em constante movimento, pulando de cidade em cidade, pegando carona furtivamente em trens e roubando para sobreviver. Então, no ano 2000,
Ele foi preso em Del Rio, Texas, após um ataque horrível a 2 meninas de 13 anos, Kellen Harris e Crystal, de 10 anos. Infelizmente, a Kellen não sobreviveu, mas a Crystal sobreviveu à provação e forneceu uma descrição que finalmente levou à captura dele. Enquanto ele estava sendo interrogado, o Tommy confessou ter matado a família Dardin também, mas a história foi no mínimo superficial e ele continuou contando ela em 2 versões diferentes. O Tommy afirmou ter conhecido Kate Dardin primeiro em um ponto de parada de caminhões e depois em um salão de bilhar. Em ambas as histórias, o Tommy disse que o Kate convidou ele para jantar. O que começou como uma visita casual logo se transformou em algo mais sombrio quando Kate supostamente fez uma proposta sexual ao Tommy. De acordo com o Tommy, a oferta do Kate despertou a raiva nele e ele decidiu retaliar. O Tommy forçou o Kate a levar ele até uma área isolada onde matou e mutilou ele. Depois voltou ao trailer para matar as outras testemunhas, a Elaine e o jovem Peter, por raiva, já que ele disse que não tinha botão de parada. Em outra versão dos eventos, o Tommy não mencionou a proposta sexual, mas alegou que simplesmente viu a placa de venda do trailer dos Dardin e viu uma oportunidade para violência. Depois de beber algumas cervejas e esperar pelo momento certo, ele bateu na porta e fingiu estar interessado em comprar o trailer. Quando Kate abriu a porta, o Tommy dominou ele, amarrou e amordaçou a família com fita adesiva e forçou Kate a dirigir até um campo, onde brutalmente castrou Kate antes de atirar nele. Então voltou pro trailer, estuprou a Elaine e matou o Peter e o recém-nascido, antes de limpar a cena e dirigir o carro do Kate para Benton. Muitas das declarações não coincidiam com os registros oficiais, e apesar da confissão, os investigadores não conseguiram encontrar um fragmento de evidência física que ligasse ele ao assassinato da família Dardin. O Tommy tentou explicar essas dúvidas dizendo que os policiais diziam que não tinham evidências físicas que ligassem ele ao assassino dos Dardin, mas ele disse que não existia porque na época eles não estavam procurando por ele. Ele disse que na época era um nômade, se mudava com muita frequência. Para ver se ele estava realmente dizendo a verdade, os investigadores de Illinois queriam levar o Tommy para o estado para ver se ele poderia ajudar a encontrar evidências críticas ou mostrar que sabia mais detalhes específicos sobre a cena do crime, o que para eles ia provar se ele estava dizendo a verdade ou se apenas estava inventando. Mas tinha um porém. A lei do Texas proíbe que condenados à morte sejam transferidos para outro estado. Autoridades de Illinois tentaram obter uma exceção na esperança de trazer o Tommy para mais interrogatórios, mas o pedido foi negado. Sem qualquer evidência concreta ligando o Tommy aos assassinatos dos Dardin, as autoridades de Illinois finalmente decidiram não prosseguir com as acusações. As dúvidas em torno da confissão do Tommy não vieram apenas de amigos, policiais e familiares de Kate Dardin. O Tommy alegou ter conhecido Kate antes dos assassinatos, levantando preocupações sobre a história. Eles achavam difícil acreditar que o Kate, totalmente ciente da situação perigosa na área devido aos anos de assassinatos violentos, convidaria um estranho para jantar na casa dele. Um amigo do Kate comentou que se ele não deixaria uma jovem entrar na casa para usar o telefone, não deixaria um homem de 22 anos entrar. A alegação de que o Kate fez um avanço homossexual em direção ao Tommy também parecia suspeita, porque não condizia com o que qualquer um sabia sobre o caráter dele. Ele nunca demonstrou interesse por homens, e a investigação policial não encontrou nenhuma evidência para apoiar essas alegações. Os detetives que falaram com o Tommy suspeitavam que ele fabricou esses detalhes para fazer o crime parecer mais justificado na mente dele. Frequentemente, o Tommy usava táticas semelhantes ao confessar outros assassinatos, alegando que as vítimas tinham provocado ele de alguma forma, tornando mais fácil para ele justificar as ações dele. À medida que os investigadores cavavam mais profundamente nas confissões do Tommy, se tornou cada vez mais claro que a história não estava batendo e os detalhes eram frequentemente inconsistentes. Com o passar do tempo, se tornou mais difícil acreditar que ele era realmente responsável pelos assassinatos do Dardin. Parecia que o Tommy estava tentando levar o crédito por esses assassinatos, junto com muitos outros, apenas para manipular o sistema judicial e se fazer parecer mais perigoso ou importante. No final, embora o Tommy confessasse mais de 70 assassinatos e estivesse ligado a mais de 22, ele foi condenado apenas por um assassinato, o da Kellen Harris. Em 4 de abril de 2014, ele foi executado por injeção letal por esse crime sem condenação vinculada aos assassinatos do Dardin. Assim, apesar de tudo, os assassinatos da família Dardin permanecem oficialmente sem solução. A falta de provas sólidas que liguem o Tommy ao crime deixa muito espaço para dúvidas, e muitas perguntas sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Um dos maiores mistérios é a natureza brutal dos assassinatos. A violência usada contra a família, especialmente contra a Elaine e os filhos, parecia excessivamente cruel até mesmo para alguém como Tommy. Alguns investigadores se perguntam se o assassino poderia ter tido alguma conexão pessoal com a família, mas nenhuma evidência jamais surgiu para apoiar isso.
Outra questão que permanece sem resposta é o cronograma dos assassinatos. O Kate voltou para casa e encontrou o assassino já lá ou foi levado refém durante o ataque? O fato de não ter havido entrada forçada sugere que a família podia conhecer o assassino, mas sem nenhuma pista sólida, isso é apenas uma teoria. O que vocês pensam sobre os assassinatos do Jardine? Vocês acreditam que o Tommy foi quem realmente matou a família ou vocês concordam com que a polícia e a família do Kate disseram que ele pode não ter sido o assassino, que foi alguém ligado a eles? Deixem seus pensamentos nos comentários. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve e aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Deixem um like no vídeo, não custa nada e ajuda muito. Compartilhe se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembrem-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.